Fala, tocantinenses de norte a sul e de todas as regiões do nosso amado Tocantins no coração do Brasil. Tudo bem? Chegando aqui na TV Assembleia com mais uma edição do nosso podcast A Casa é Sua Cast, trazendo hoje um assunto importantíssimo. Vamos falar hoje sobre a produção leiteira, sobre esse ramo aqui no Tocantins. O que você sabe sobre o assunto, hein? Pois é, a Assembleia se debruçou e aprovou a Lei 4.919, ela é de 2025, lei recente, de autoria do deputado Gutierrez Torquato. Ela institui a política de incentivo à produção leiteira sustentável aqui no estado do Tocantins. Essa lei, ela nasce como uma medida estratégica para promover desenvolvimento econômico regional aliado à preservação ambiental, fortalecendo a cadeia produtiva do leite e garantindo que esse crescimento aconteça de forma responsável e sustentável. Vamos entender mais? Vamos agora conversar com quem entende mesmo do ramo. Estou com dois convidados especiais que atuam na área, que vão poder trazer as suas visões, as suas impressões sobre qual o impacto dessa lei na prática, o que está funcionando, o que precisa melhorar. Bora? Aqui à minha frente, ele que é médico veterinário do Rural Teams, é do setor de agroindústria, é também perito ambiental, membro da Associação Brasileira dos Produtores de Leite, da Abra Leite, e do Conselho Brasileiro de Qualidade do Leite. Chega para cá para esse bate-papo o Pericleon Alves Rocha. O Peri, né, Peri? Com certeza, pode chamar Peri. Falar Pericleon, ninguém conhece. Não, só o Peri É o mesmo. Peri. É o Peri. Bem-vindo a esse debate, é uma honra recebê-lo, viu? Idem. Obrigado pelo Ao lado convite. dele, ele que é pecuarista de corte, produtor de leite do município de Lajeado, com vasta experiência no ramo, lá no estado do Rio Grande do Sul, já está aqui há 5 anos no Tocantins. Ele me disse aqui antes que já se considera tocantinense, viu? Chega para cá, Maximiliano Guazelli Paim, Max, né? Isso mesmo. Muito obrigado pela oportunidade. Seja muito bem-vindo. Então, aqui estamos com o Peri, com o Max, porque a lei, ela institui a política de incentivo à produção leiteira sustentável aqui no estado do Tocantins, com foco no fortalecimento da cadeia de lácteos, na valorização dos produtores rurais e na adoção de práticas produtivas que respeitem o meio ambiente. Para começar para entender, Peri, para começar por você, do ponto de vista técnico, sanitário e até ambiental, digamos assim, quais são os principais benefícios que essa política pode trazer para o Tocantins? Bem, essa política pública que foi feita através dessa Lei 4.919, eu digo que é um marco regulatório na nossa pecuária leiteira, porque é uma lei que ouviu os produtores e, com certeza, sensibilizou toda a cadeia no sentido de fazer a coisa acontecer. Do ponto de vista técnico, isso vai permitir que haja capacitação dos técnicos e dos produtores. Sanitário, vai haver também a questão do mapeamento do leite, porque muitas vezes a gente não sabe a origem do leite, tem muito mercado informal, isso acaba prejudicando não só a questão da cadeia leiteira como um todo, mas também a questão sanitária, doenças, né? E a questão ambiental também, que é muito importante, porque hoje em dia, com a pecuária sustentável, você pode produzir mais derrubando menos árvores. Então, isso daí é uma lei que contempla todas essas áreas. É uma lei que eu posso dizer que ela está na vanguarda do Brasil. Não tem nada parecido no Brasil como essa lei. Muito bacana. E quando a gente trata dos objetivos da lei que estamos discutindo, constam na legislação promover o desenvolvimento econômico regional, incentivar práticas agrícolas sustentáveis, estimular o uso de tecnologias e técnicas modernas, fortalecer a competitividade dos produtores locais e garantir a sustentabilidade a longo prazo da produção leiteira. Falar em sustentabilidade, estamos aqui com o Max. Max, a partir da sua experiência lá no Rio Grande do Sul e agora aqui no Tocantins, quais são as principais diferenças e os desafios da produção leiteira entre as duas realidades? Olha, a questão diferença na produção em si praticamente não tem, porque é a mesma coisa. O que existe é essas diferenças nas legislações de um estado para o outro. No Rio Grande do Sul já é bem antigo na produção de leite, até tinha uma alta produção, essa produção veio caindo, hoje não se produz
tanto quanto se produzia antigamente. Houve problema com grandes agroindústrias, grandes indústrias, as cooperativas, que era muito forte lá na região, né? E isso, muitas vezes, deixando o produtor, como é que eu vou dizer assim, ele ficou a ver navios, sem ter, de uma hora para outra, essas empresas tiveram problemas, como foi o caso da Parmalat e tantas outras aí, médias, inclusive cooperativas de produtores, onde o poder público teve que intervir e liquidou isso aí. Então, teve muitas regiões lá que a produção de leite se terminou. Não tem mais. Aí passaram a valorizar as pequenas agroindústrias a nível de propriedade. E hoje a região, por exemplo, a minha região, que é a região dos Campos de Cima da Serra do Rio Grande do Sul, ela conta aí com o selo Arte na maioria das produções de queijos, principalmente, e outros produtos lácteos, sustentada em cima desse selo Arte, que até então era tudo informal. E é uma região que produz muito. Certo. Então, isso eu acho que o Tocantins teria que dar uma olhada nisso para não deixar acontecer a mesma coisa, né? Acabam favorecendo muito as grandes indústrias, não olhando para os pequenos, as pequenas agroindústrias a nível de propriedade, né? E hoje lá é uma coisa que foi para a agroindústria e voltou, de certa forma, para as pequenas propriedades, que é onde mantém a produção hoje. Aqui no Tocantins, essa legislação, essa nova lei, eu acho que é um primeiro passo para conseguir dar andamento a isso aí e facilitar o pequeno produtor, a agroindústria a nível de propriedade, que ela consiga expandir. Muito bom, muito bacana a sua visão. Peri, como médico veterinário e especialista em qualidade de leite, de que forma a adoção de práticas sustentáveis contribui diretamente para a melhoria da qualidade do leite e para a segurança alimentar do consumidor? Olha, essas práticas sustentáveis, elas são importantíssimas, porque a gente vive num momento complicado devido a esses problemas climáticos, né? Devido a uma aceleração do desmatamento, uma falta de manejo adequado do solo, uma falta de reuso das águas e dos dejetos. Isso tem prejudicado muito o produtor. Eu que visito várias propriedades, eu vejo que a falta de metodologias de produção envolvendo, por exemplo, a questão do ILPF, que é Integração Lavoura Pecuário Floresta, ou também IPF, que é a Integração Pecuário e Floresta, permite que os animais, principalmente as vacas de leite, elas aumentam a produção à sombra. Isso aí é um trabalho publicado pela Embrapa. Ou seja, o sombreamento permite aumentar a produção em 20%. E o que a gente vê no campo? As vacas a sol alpino, sem nenhuma área de sombreamento. E tem um ponto que talvez os produtores desconheçam, que é a existência do leite lina. O que é o leite lina? É um leite instável não ácido. Esse leite ele é provocado por algumas alterações até mesmo de manejo e ambientais. Certo. Os animais que estão sob estresse calórico, eles podem desenvolver esse leite lina, e que normalmente não é aceito em laticínios. Então é um problema que a gente precisa analisar, que esse eixo solo, animal e também o homem precisa estar bem equilibrado. Porque, infelizmente, as tecnologias estão aí, porém, muitos produtores não têm um conhecimento. Aí entra o Rural Teams, aí entra a extensão rural, aí entra a lei que favorece a capacitação, não só dos técnicos, mas também dos produtores. Muito bem, Peri. Informações importantes e pertinentes sobre o assunto. A gente vai para um breve intervalo, já já a gente volta com o segundo bloco, com muitas outras informações importantes sobre o tema. Não saia daí, é jazinho, hein, como a gente diz aqui no... De volta, continuando aqui o nosso episódio do podcast A Casa Sua Cast, onde estamos falando sobre a lei
4.919, de autoria do deputado Gutierrez Torquato, a lei que institui a política de incentivo à produção leiteira sustentável no estado do Tocantins. Estamos com dois bem bons entendedores da pauta, que estão trazendo visões importantes para a gente entender qual é o estágio que o Tocantins está nessa questão da produção leiteira hoje. Max, na prática do dia a dia da propriedade, o que significa produzir leite de forma sustentável? Isso já é uma realidade ou ainda é um desafio aqui para o produtor? Isso sempre vai ser um desafio, né? Apesar de ser uma realidade também. Uhum. Mas a gente sempre tem que buscar melhorias, tanto na sustentabilidade ambiental, quanto no bem-estar animal. Tudo isso aí, como o Peri mesmo falou, a questão do bem-estar animal, das altas temperaturas, o sol, as vacas lá vão ter problema, vão produzir menos. E até ele trouxe um dado ali que eu não tinha conhecimento, de interferir na qualidade do leite também. Então, é uma coisa que a gente tem que sempre estar buscando essas melhorias, né? O destino correto dos dejetos, a reutilização é muito importante e econômico, porque hoje com os biofertilizantes, bioinsumos, todos os dejetos que a gente tem lá são matérias-primas para isso, né? Então, tu consegue uma reutilização correta disso tudo. Então, a gente tem que estar sempre buscando a melhor forma de reuso dos dejetos e melhorias no bem-estar animal. Muito bem. Falando em técnicas, melhorias, Peri, a lei prevê o estímulo ao uso de tecnologias e técnicas modernas, né? Quais são hoje as principais inovações que podem ajudar o produtor a produzir com mais eficiência, menor impacto ambiental e mais qualidade? Olha, hoje, com o advento da inteligência artificial, de toda a tecnologia, a gente tem um cabedal de tecnologias a serviço do produtor. Só que eu que acompanho algumas propriedades em várias áreas do estado, eu vejo que está faltando a tecnologia mais simples, aquela do arroz e feijão. Aquela do fazer o teste da caneca, de fundo preto, que a gente consegue identificar se tem mastite, que é um problema crônico, né? Que normalmente os produtores não sabem lidar. Inclusive na lei fala dessa questão sanitária, porque o animal entra no processo de inflamação e aí o produtor faz o quê? Aplica antibiótico. E não é o recomendado. Mesmo porque existem trabalhos publicados que falam que cerca de 40% só das enfermidades que acometem as vacas leiteiras, elas são tratáveis com antibiótico. Então, os outros 60% não. Então, o produtor, ele, por falta de orientação, de procurar um médico veterinário, procurar um técnico que conheça, ele acaba fazendo, eu não digo automedicação, porque ele não está aplicando em si, né? Mas está fazendo a medicação para o seu rebanho. Então, quando você fala em tecnologia, tem o fundo da caneca, tem um CMT que eu trouxe aqui. Existem algumas coisas que precisam ser feitas e são simples e baratas. Agora, quando a gente parte para uma questão mais ampla e mais tecnológica, a gente usa o drone. Hoje mesmo nós temos utilizado o drone para calcular o rebanho no pasto. Usa-se o drone para verificar o peso do animal. Até o peso? Até o peso do animal. Você usa, Max, lá? Não, ainda não. É uma tecnologia, é isso que eu estou falando. É uma tecnologia avançada para fazendas que já têm um rebanho e um feijão do arroz feito. Porque não adianta colocar uma tecnologia dessa tão avançada se você não faz um CMT, você não faz um teste da caneca, você não tem uma linha de ordenha, você não faz um pré-dimp e um pós-dimp, que é a higienização antes e depois da ordenha. Quer dizer, são coisas que a gente tem visto nas propriedades que ainda não são... São básicas. Né? São básicas e não são feitas. Então eu falo que existe a tecnologia simples e barata, que ainda não temos, e tem aquela sofisticada, que usa até a IoT, que é aquela internet das coisas. Que existem animais que têm colares que eles fazem conexão com centrais e dá a temperatura do animal, se ele está em estresse,
tudo isso através da tecnologia. Mas isso ainda está muito distante, Maju, da nossa realidade. Como eu falei, precisamos do arroz e feijão. Qual é o estágio, com base no que você falou, qual é o estágio do Tocantins hoje nessa produção leiteira? Por exemplo, de 1 a 10, qual é o estágio do Tocantins, por exemplo? Eu vou ser bem sincero. Das propriedades, porque a gente sabe que mais de 80% da produção de leite vem da agricultura familiar, que é o público-alvo do nosso Instituto de Desenvolvimento Rural, Sim. que é o Rural Teams. E a gente observa que muitos deles não adotam as tecnologias, talvez até por não saber, é por ser teimoso mesmo, né? Porque a recomendação mas muitos insistem em manter aquela cultura que vem de pai, de avô. Então, de 1 a 10, eu coloco aí em torno de 3. Nossa, bem inicial, né, Max? Bem, Você Tem como muita produtor coisa a ser rural, feita. como produtor rural, tem a sua experiência lá do Sul e tal, e agora está aqui, né, no Tocantins Lajeado. Qual estágio você está? Quais dessas técnicas você já consegue aplicar? Essas que o Peri falou, basicamente todas, né? A gente aplica o teste da caneca, essa do score não utilizamos, mas se mantém uma avaliação a olho nu, sem usar como é o nome do VetScore. aparelho. Isso VetScore. aí para mim foi novidade, eu não conhecia. E uma coisa muito, muito simples, né, Pedro? E de fácil uso. Então a gente não usa. Esse aqui a gente utiliza, apesar de ser É o Esse famoso faz o CMT. quê? Esse Coloca o CMT. leite. só que Esse usa do CMT fundo preto, né? Eu uso lá. Esse CMT, que é California Mastite Test, você coloca aqui o reagente, o leite do animal. Aqui são 4 círculos que correspondem a 4 tetas do animal. E a partir do momento que a gente coloca o leite aqui, vai haver uma reação e ele vai coagular. Quando há coagulação, a gente identifica que ele está com a mastite subclínica. Ah, sim. Então a gente já vê que aquele animal já está com leite com a CCS alta e provavelmente uma CPP, que são siglas que significa contagem de células somáticas, CCS, que a gente tem um limite e precisa baixar. E existe a CPP, que é a contagem por placa, que indica a contaminação do leite, por falta de boas práticas e também de higiene. Então são pontos que a gente precisa analisar. Nossa, muito bom, bacana. O Max, a nova lei, ela fala também em fortalecer a cadeia produtiva do leite. Ela prega isso dentro dos seus objetivos, né? Como é que o senhor acredita que essa política pode realmente, na prática, impactar a permanência do produtor no campo? Olha, o produtor hoje, para permanecer no campo, ele tem que estar sempre buscando novas tecnologias e buscando melhorar. Nós mesmos, a nível da propriedade, hoje a gente já vem trabalhando com transferência de embrião, que é fertilização in vitro, isso para buscar animais de melhor qualidade, com maior produção, e já buscando o leite ideal para o que a gente precisa. Porque hoje, dentro de leite, não é só o leite, não é tudo leite. Temos várias tipos de leite que a gente pode ver. Hoje tem o leite A1A1, o leite A2A2. Através dos testes genéticos de laboratório, a gente consegue já optar pelo rebanho. Tu quer um rebanho só A2A2, tu tem, que é um leite de melhor digestibilidade. Coisa que falta ainda informar melhor os consumidores, a classe médica principalmente, porque hoje existe uma cultura de muitos médicos, pediatras principalmente, a criança tem qualquer probleminha com leite, é lactose. E muitas vezes não é a lactose, é a proteína do leite. É a caseína, né? Que é a beta-caseína, né? Isso. Que tem a A1A1 e a A2A2. Então, a 1A1 é de difícil digestibilidade e a 2A2 é de fácil digestibilidade. Sim. Isso tudo, então, a gente buscando essas tecnologias, buscando isso aí, vai aumentar a produtividade, melhorar o resultado, que é onde consegue ir mantendo o produtor no campo.
Mas para isso precisa um incentivo, precisa o Estado estar mais presente, achar uma maneira de fomentar essas práticas. A questão da sanidade que nós estávamos falando, né, Peri, dos rebanhos. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande aqui no Tocantins de fazer os exames, os testes de brucelose e tuberculose, que eu acredito ser básico para uma produção de leite. Né? Porque é uma questão de saúde pública, não é só Isso. de problema com animais, né? Muito bom, muito bacana. Então, isso aí tem que melhorar. Eu espero que essa lei venha de encontro a isso aí tudo. Né? Muito bom, muito importante a sua fala. Assunto importante, né? A gente vai para mais um breve intervalo e já sim, estamos de volta. Não sai daí, hein? De volta com o nosso episódio aqui do podcast A Casa é Sua Cash, hoje discutindo o mercado leiteiro aqui no Tocantins, lei que foi aprovada pelos deputados, de autoria de Gutierrez Torquato, essa lei que institui uma política estadual de incentivo à produção leiteira. Estamos aqui com dois nomes importantes que estão nos ajudando a compreender esse estágio ainda inicial que o Tocantins se encontra. Peri, a lei, ela propõe uma série de coisas, como a gente estudou aqui, mas eu queria te perguntar o seguinte, com base na sua experiência lá no Rural Teams e também nas entidades nacionais das quais você faz parte, quais são os erros mais comuns que ainda acontecem na produção leiteira que comprometem a sustentabilidade e a qualidade do produto? Excelente pergunta, Maju. Um dos pontos que a gente vê no campo, primeiro, é a questão da adoção de tecnologias simples, como acabei de citar aqui. Uma delas é o CMT, a outra é a caneca de fundo preto. Isso daí faz com que, na hora da ordenha, o leite saia com baixa qualidade. Por quê? Porque você tem que saber antes o que é que você está ordenhando. Se é um leite com CCS alta, através da mastite subclínica, a gente identifica aqui. A gente pode observar também se tem uma mastite clínica através do teste. Então, o que eu vejo, um dos erros é isso, é o produtor não fazer esses testes. Primeiro ponto. Outra coisa que a gente vê no campo é que os produtores não anotam nada. Então, isso é muito complicado na hora da gente prestar alguma assistência ou gerenciamento. Porque aquilo que você não mede, você não gerencia. Sim. Então, precisa ter dados, anotar, não precisa de computadores sofisticados, mas uma caderneta onde que anote, eu tirei X litros de leite, fiz o teste, eu não fiz, entendeu? São coisas desse tipo. Outra coisa é a questão do manejo do pasto. Hoje existem metodologias para você fazer esse manejo do pasto. Existe um programa que já tem um bom tempo no Brasil, inclusive, ele roda aqui no Tocantins, eu já fiz parte dele, é o Balde Cheio, né? Sim. Que é capitaneado pela Embrapa, inclusive um trabalho muito bem feito pelo colega Cláudio, que é da Embrapa, e que tem algumas unidades demonstrativas aqui no Tocantins. Ele permite fazer um ensino ao produtor de como manejar esse pasto. Mesmo porque o leite mais sustentável, mais barato, é o leite produzido a pasto. Né? E para isso você tem que trabalhar com binômio, solo, animal e planta. Se o solo não estiver bem adubado, se o solo não estiver corrigido, ele vai ter uma forrageira que não vai ter o teor de proteína que o animal necessita, e aí ele vai ter que complementar ou suplementar. Essa suplementação custa normalmente cara, né? Então isso aí acaba reduzindo a margem de lucro do produtor. É um outro erro. Outro erro também é a reserva estratégica alimentar, chamada REA. Essa reserva estratégica a gente sempre tem um período seco, né, Maju? Você sabe muito bem. Sim. Então, nesse período seco, que tem o seu pico em setembro, agosto, onde que a gente tem os períodos mais quentes, os animais eles necessitam de alimento, os pastos muitas vezes não fornecem esse alimento necessário e o produtor precisa ter uma silagem, né, que desde a época de Cristo é feito silagem. E muitos no Tocantins não fazem.
Existe também o feno, que é o capim desidratado. Existe uma tecnologia que eu tive a oportunidade de ensinar ano passado na região do Combinado, que é a sacharina, que é a cana fermentada através de ureia. É uma forma de fazer uma suplementação a baixo custo para que os produtores possam fornecer, tá? Muito bom. Outra coisa também é a questão do sombreamento, como eu falei. Aumenta 20% a produção só pelo fato de você botar o animal na sombra. Na sombra, olha só. E isso não é feito. Existem a derrubada de árvores indiscriminadas e acabam não preservando áreas de descanso, onde que o animal vai ter lá a sua temperatura corporal menor do que se ele tiver a pasto, a sol, a pino. Muito bom, Peri. Nossa, trouxe informações técnicas importantes. Max, para a gente encerrar, na sua avaliação como produtor, o que ainda precisa melhorar para que o Tocantins se torne mais competitivo no cenário nacional nesse segmento? Olha, eu acredito que principalmente na aproximação do produtor com essas novas tecnologias e o incentivo através das pequenas agroindústrias, na questão da inspeção de saúde, para poder comercializar os produtos. No nosso caso mesmo, todo o leite é feito produção na propriedade, produção de queijos, e a gente comercializa isso no município de Lajeado e Palmas, apenas com inspeção municipal do município de Lajeado. Certo. Que legalmente em Palmas eu não poderia estar comercializando. Só que só Lajeado eu não tenho um consumo para toda a produção. Então, eu preciso comercializar em Palmas. E isso aí, eu até hoje tenho uma dificuldade muito grande para entender o que tem a população de Palmas que não pode consumir um produto que a população de Lajeado pode consumir, sendo que é um produto inspecionado pelo Serviço de Inspeção Municipal de Lajeado, no meu caso, né? Então, se tem um serviço de inspeção, acredito eu que esse serviço deveria valer para todos os municípios na sua volta ali. Entendi. Porque é uma coisa que fica... O que tem de diferente a população de uma cidade para outra, desde que, claro, seguido todas as normas de transporte, no caso de leite, de queijos, refrigeração, tudo isso aí, né? Claro, a gente sabe que tem que ter. Mas por que tem que ser diferente essas normas? Por quê? De inspeção, né? Você deixa essa pergunta no ar, né? Isso aí fica uma coisa para... Já se falaram em ter validade o sim de um lugar valer para o estado todo. Já tudo isso, eu acho que já existe até legislação para isso, mas nada saiu do papel. Então, eu acredito que o que precisaria é essa aproximação e facilitar. Facilitar para que o produtor possa continuar produzindo. Muito bem. Max, muito obrigada, Peri. Sucesso lá no seu trabalho. Ainda tem uma jornada longa para o Tocantins percorrer ainda nessa área, né, da questão da leiteira. E você que está nos acompanhando, você sabia? O Tocantins tem quase 8 bois para cada morador. Segundo o levantamento do IBGE de 2024, dados da pesquisa mostram ainda que o estado tem 11,6 milhões de bois para apenas 1,51 milhão de moradores, um número quase 8 vezes maior. Na produção de leite, o Tocantins começa a se destacar. Foram 517 mil vacas ordenhadas em 2024, responsáveis por 419 mil litros, ocupando a 12ª posição entre as unidades da federação. Essa atividade movimentou cerca de 1 bilhão, com liderança para os municípios de Arraias, Arapoema e Colmeia. Max, não chegou ainda Lajeado, né? Não chega fácil. Tá certo. Mas é isso, o Tocantins vai se desenvolvendo, as cadeias vão se fortalecendo, né, Esperi? As novas técnicas vão chegando, os produtores vão evoluindo nos moldes de produção e o Tocantins vai evoluindo junto. Eu só queria fazer uma observação rápida, Maju. Sim, fica à vontade. Nesse caso, nesse dado aí, são milhões, tá? Você falou 1.000, aí são milhões, Tem o número de vacas, isso daí são dados do IBGE. Milhões de litros. Milhões de litros. Outra coisa, com relação
a deixa aqui do Max, existem o sistema de inspeção municipal, estadual e federal, além do CISB e também o SUSAF. Isso daí é determinado por lei, que é uma lei 7889, que fala que cada esfera tem a sua fiscalização. Então, infelizmente, essa questão que tem que ser debatida, né, pelos órgãos, pela nossa Casa de Leis, porque o sim é só no município. Mesmo que o produto dele seja excelente, mas é no município. O CI é estadual, mas tem que ter inspeção estadual. Entendi. E o CIF é federal, tem que ter inspeção federal. Aí entra o SUSAF, que também pode ser adotado o municipal, abrangendo todo o estado. Mas aí... Muito bem. Não, então, só reforçando, então, foram 517 mil vacas ordenhadas, responsáveis por 419 milhões de litros de leite. É isso aí. É o Tocantins buscando se posicionar cada vez melhor aí nesse ramo, nesse segmento, com produtores lá na base trabalhando, como o Max, correndo atrás, né, fazendo acontecer, com o Rural Teams lá buscando acompanhar, buscando fortalecer, e o Tocantins vai, dia a dia, se fortalecendo nessa política de produção leiteira, não é isso? Veri, muito obrigada, Max. Agradeço. Parabéns, sucesso. Quero provar o seu queijo, esse queijo aí ainda, viu? Com certeza. Tá bom? Você que nos acompanhou, muito obrigada pela sua audiência, obrigada por estar aqui semanalmente, consumindo nosso conteúdo, porque a gente está aqui para trazer informação séria, importante, de credibilidade, para você entender o alcance das leis aprovadas pelos 24 deputados estaduais. Por hoje é só, até semana que vem. Obrigada.